são átomos? Imagine que você pegue um objeto e comece a dividir ele o máximo que der, até que ele fique tão pequeno que é impossível dividir ele em um formato menor. Isso é um átomo. Um átomo é tão minúsculo que é impossível de você enxergar ele a olho nu. Mas o que algo tão minúsculo tem de importante para a humanidade? Digamos que tudo são átomos. Tudo é formado por átomos. Basta você olhar ao seu redor que você vai estar vendo infinitos átomos. Até nós somos feitos de átomos. Acho que já deu para perceber o quanto os átomos são importantes para a vida. Átomos são constituídos por basicamente três coisas: prótons, elétrons e nêutrons. Mas como eles se posicionam em um átomo, como é o formato deles, vamos ver isso. Já dito, átomos são formados por prótons, elétrons e nêutrons. O átomo possui um núcleo, e esse núcleo é constituído pelos prótons e pelos nêutrons. Vamos supor que essas coisinhas aqui sejam os prótons e os nêutrons no núcleo de um átomo. Ok, mas os elétrons, onde eles ficam? A posição dos elétrons no átomo é bem confusa. Não tem como definir exatamente. Um elétron pode estar aqui, pode estar ali, pode estar ali, pode estar aqui. Porém, você tem mais chances de encontrar os elétrons mais próximos ao núcleo, embora você também possa encontrá-los distantes do núcleo. Não consegui desenhar exatamente, mas eu gosto de definir os elétrons como uma espécie de nuvem que fica ao redor do núcleo. Dá pra imaginar que cabe tanta coisa dentro de um átomo? Os prótons são constituídos basicamente por uma carga positiva. Os elétrons são constituídos por uma carga negativa e os nêutrons são constituídos por uma carga neutra. Ou seja, ela não é positiva e nem negativa, é simplesmente neutra. De acordo com as leis do eletromagnetismo, positivo com negativo se atraem, cargas opostas se atraem. Logo, ocorre uma interação entre os prótons e os elétrons. Os prótons meio que mantêm os elétrons no átomo. Eles interagem entre si. Porém, quando as cargas são iguais, por exemplo, os prótons são de cargas positivas, cargas iguais se repelem, se repulsam. E isso ocorre aqui nos prótons. Mas meio que para controlar essa repulsão, existem os nêutrons, que são uma carga neutra, que meio que controlam essa repulsão, digamos, amenizam, mantêm sob controle. Então, já sabemos aqui o que constitui um átomo e como esses elementos se posicionam nele. Os prótons e os nêutrons formam um núcleo, e os elétrons é basicamente uma nuvem que fica ao redor desse núcleo. O peso de um átomo é tão pequeno que seria meio difícil a gente medir ele em gramas. Então foi criada uma medida especialmente para pesar átomos. E ela se chama AMU, que significa basicamente unidade de massa atômica. O peso de um átomo está praticamente no seu núcleo. Os elétrons quase não pesam nada. Embora eles sejam importantes para outras coisas, a unidade de massa atômica está praticamente só no núcleo. Tá, mas como que a gente não percebe essa coisa de eletromagnetismo nas coisas quando a gente toca essa lousa, por exemplo? Ela não parece ser muito eletromagnética, certo? Esse eletromagnetismo não é assim tão perceptível na maioria dos materiais por conta de uma coisa que ocorre, que é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons dentro de um átomo. Supondo que aqui são 2 prótons e aqui nessa nuvem sejam 2 elétrons, e que a carga negativa dos elétrons é praticamente igual à carga positiva dos prótons, e eles meio que compartilham as cargas, um meio que neutraliza a carga do outro. Eles estão meio que dividindo suas cargas, compartilhando elas igualmente, então eles meio que se neutralizam. Quando isso ocorre, quando um átomo tem o mesmo número de prótons e de elétrons, esse átomo é denominado átomo neutro, devido ao seu eletromagnetismo neutralizado. Então você se pergunta, mas tem como eu modificar um átomo? Por exemplo, eu pegar um objeto composto por átomos neutros, que não tem o eletromagnetismo aparente, e meio que modificar a quantidade de elétrons para tirar essa coisa de neutralizar do átomo e deixar o eletromagnetismo perceptível? Sim, tem como fazer alguma coisa parecida pra gente observar. Quando a gente pega um átomo e retiramos ou acrescentamos nele elétrons, ou seja, quando o átomo perde ou ganha elétrons, esse átomo deixa de ser chamado de átomo neutro e passa a ser chamado de íon. Há um experimento que eu sugiro para vocês testarem em suas casas, que é bem simples e divertido. Vocês irão precisar de alguns pedaços de papéis picados, de uma régua e de um tecido. Vocês vão basicamente esfregar esse tecido na régua em um movimento repentino e no mesmo sentido e direção. E quando você faz isso, você está removendo elétrons. E assim, quando você aproximar essa régua dos pedaços de papéis e levantá-la, os pedaços vão subir junto com a régua. E depois eles vão cair, claro. Ok, aprendemos aqui o básico sobre os átomos. E agora a gente pode aprofundar um pouquinho para aprender algumas coisas.
gente vai estar precisando fazer o uso de uma tabela periódica. Pode parecer complicado, mas é mais simples do que parece. Primeiramente, o que é uma tabela periódica? Em uma tabela periódica a gente pode encontrar os nomes de todos os elementos que existem, sejam eles formados naturalmente ou feitos em laboratórios. Tá, mas o que isso tem a ver com átomos? Bem, os átomos que compõem cada um desses elementos são diferentes uns dos outros. Ou seja, um átomo de hidrogênio é diferente de um de oxigênio, por exemplo. E essa diferença se encontra no número de prótons. Como vocês podem ver, há este número ao lado de cada elemento na tabela. Ele indica uma coisa chamada número atômico, que nada mais é que o número de prótons que consiste cada átomo deste determinado elemento. Interessante, não? Através do número de prótons podemos saber qual elemento esse átomo pertence. Vamos pegar um exemplo simples para estudar melhor, como o hidrogênio. O número atômico do hidrogênio é 1, ou seja, ele tem um próton. Mas vocês podem ver que também temos outro número aqui. Esse número nada mais é que a massa atômica. Como vocês devem se lembrar, falamos de uma medida chamada AMU, que nada mais é do que o peso do átomo. Ou seja, isso significa que a massa atômica de um átomo de hidrogênio. Mas e o restante das informações, como os nêutrons e os elétrons? Para os nêutrons isso é bem simples. Como vocês devem se lembrar, eu disse que o peso do átomo se encontra em maior parte em seu núcleo, ou seja, nos prótons e nos nêutrons. Os prótons e os nêutrons pesam aproximadamente o peso de um AMU. Logo, aqui por exemplo no carbono, a massa atômica é 12, alguma coisa, e o número de prótons é 6. Como cada próton pesa aproximadamente 1 AMU, os prótons já estão ocupando 6 AMU dessa massa atômica. Logo, basta subtrair o número de prótons da massa atômica que você vai encontrar o número de nêutrons. Logo, no carbono existem 6 prótons e 6 nêutrons. Agora, para identificar o número de elétrons que existem no carbono, por exemplo, basta sabermos se o átomo é neutro ou ele foi modificado e é um íon. Caso isso seja neutro, isso é bem simples. Quando o átomo é neutro, o número de prótons e elétrons é igual. Logo, o número atômico aqui vai equivaler tanto para os prótons quanto para os elétrons. Agora, a tabela periódica não parece assim tão assustadora. Também gostaria de acrescentar uma coisa para complementar essa aula. A maioria do espaço de um átomo é espaço vazio, pois como foi dito, a maioria da massa atômica se encontra no núcleo, e o núcleo ocupa uma parte extremamente minúscula em um átomo, menor do que esse desenho aqui. Logo, essa cortina, por exemplo, a maior parte dela é espaço vazio. Essa caneta, a maior parte dela nada mais é do que espaço vazio. Nós também. Mas o que nos passa essa percepção de solidez, de que não há tanto espaço vazio? Acontece que, como eu disse, cargas iguais se repelem, e como tanto nossas mãos quanto essa caneta são compostas por elétrons, cargas negativas, ao tocar essa caneta, os elétrons da minha mão e dessa caneta estão meio que se repelindo, nos dando essa percepção de solidez que faz parecer com que não tenha espaço vazio. Não quero dizer que a massa seja uma ilusão ou que essa caneta seja só algo transparente. Essa caneta sim tem massa, nós temos peso, não somos simplesmente ilusões, mas a maioria do nosso corpo é sim espaço vazio, assim como essa caneta. Bem, esse foi o vídeo aula de hoje. Agora você já tem uma noção da tabela periódica, do que são átomos, do que compõem eles. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.